E aí, gente, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal, e hoje estou aqui para trazer a review do episódio 7 da segunda temporada de Tensei Shitari Slime da Taken. Acabei botando hype demais por causa do último episódio, e bom, não foi tão correspondido, mas já ter previsto isso porque eu tinha lido o mangá, só que como já faz muito tempo que eu li o mangá, eu esqueci que não ia ser tão legal assim. Bom, aquela luta da Hinata contra o Rimuru foi assim, nossa, velho, o bagulho foi muito bom, mas eu acredito agora que o próximo episódio, por mais que ele não vá ter luta, ele vai ser bem interessante. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu quero que, por favor, se você é novo no canal, cara, por favor, se inscreva aí, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, deixe seu like, que, cara, isso ajuda demais, vocês não têm noção do quanto o like ajuda mesmo. Me siga na minha rede social, o Twitter, cara, se você gosta de reviews e algum amigo seu gosta de reviews também, de animes, ainda mais de Tensei Shitari Slime, que quase nenhum brasileiro faz, compartilha aí, compartilha aí, que isso vai me ajudar pra caramba. A minha meta é chegar até 1000 inscritos no final desse ano, e bom, sem enrolação, vamos lá começar com essa review. O episódio começa quando o Rimuru ele tinha se transformado na tal criatura que ele deveria se transformar. E a Hinata ela realmente fica assim bem abismada, ela fica um pouco assustada até com a aparência que o Rimuru ele pode acabar tomando. E a espada da Hinata acabou sendo absorvida, ou seja, ela perdeu uma das maiores armas dela, que é realmente uma das maiores, porque aquele último ataque era para ter matado o Rimuru. Mas aí então o Rimuru ele começa a se transformar e ele se torna uma criatura, como é que eu posso dizer? Ele fica com 3 cabeças, velho. Ele fica com uma cabeça duranga, uma cabeça de serpente, a cabeça dele que tá com uma pele que eu não sei dizer exatamente. As duas mãos dele estão diferentes e ele tá com asas demoníacas e o rabo dele tá com uma outra tipo de serpente, vamos dizer. E segundo a Hinata, ele acabou não morrendo porque depois que ele acabou tendo essa transformação, ele parou de ter uma alma. Então assim, daria pra dizer que ele realmente se tornou um monstro irracional. A Hinata começa a atacar uns papéis que pareciam até ser tipos de selos, e esses selos acabam todos circulando o Rimuru e fazem um tipo de barreira que estava atacando ele. Mas o Rimuru ele ficou muito mais poderoso com essa forma, e ele sem nenhuma dificuldade conseguiu desfazer esse selo, e ele começou a ir pra cima da Hinata. Por mais que ele tenha conseguido essa forma, não parece que ele tá com velocidade e força suficiente para conseguir acompanhar a Hinata. A Hinata acaba criando 5 espíritos que parecem ser os 5 espíritos dos 5 elementos, pelo menos os 5 elementos padrões, vamos dizer. Só que esses espíritos não adiantaram nada, porque o Rimuru, como ele tem 3 cabeças e tem 2 braços, isso praticamente ajudou ele contra esses 5. E esses espíritos nem ao menos deram trabalho pro Rimuru. Mas a Hinata, ela na verdade queria usar aquilo como uma distração, e ela começou a meio que fazer uma oração para ela usar uma habilidade dela. E aí naquele momento os espíritos desapareceram e começou a meio que ser feito um círculo mágico em volta do Rimuru. E a Hinata grita o nome dessa habilidade, que é desintegração. E essa habilidade foi tão forte que o Rimuru literalmente foi desintegrado, fazendo jus ao nome. E a Hinata, ela nem suspeitou um pouco disso, que foi até fácil demais, e ela já acreditou que o Rimuru tenha morrido. Mas vocês acham mesmo que o protagonista vai morrer tão fácil? É claro que não, né, velho? O Rimuru, na verdade, ele tava na forma de slime dele escondido lá. E o Hanga finalmente sai da sombra dele. Parecia que ele tava forçando toda hora pra sair daquela sombra, e ele fica todo feliz que o mestre dele, obviamente o Rimuru, tá vivo. Porque, né, ele é que nem um cachorro, ele é muito dependente do dono, e caso morra ele vai ficar realmente com um psicológico um pouco abalado. Mas o que acontece é que quando o Rimuru ele tinha invocado o Ifrit, ele aproveitou o momento de distração da Hinata para ele criar um clone. Sim, para ele criar um clone e ele poder ficar na forma de slime dele, para ele poder se esconder. E até mesmo o Rimuru diz, mas ele diz que talvez mesmo sem a barreira ele teria perdido contra a Hinata, e ainda mais contra aquela habilidade dela que faz jus ao nome. O Rimuru tenta usar o teleporte dele para ele ir para Tempest, só que ele não conseguiu por causa das 2 barreiras que estão em Tempest. Ele pergunta pro grande sábio se ele pode ir a algum lugar perto de Tempest, e sim, eles podiam. Ele acabou indo para uma caverna perto, que era onde o Gabiru fazia as plantações com os dragônicos lá, e lá tava o Sou e a equipe dele de mais ou menos espiões por ali. O Rimuru chega lá e o Gabiru mostra numa das bolas dele que aquelas barreiras estão realmente afetando em
tudo que poderia ter a ver com o mundo externo, porque o Gabiru ele de jeito nenhum conseguiu falar com os homens dele. E aí, então eles saem da caverna e vão para aquelas barreiras que são feitas por duas barreiras, uma triangular e uma circular. E essas barreiras realmente são bem grandes. Bom, Rimuru pede pro Soi para que ele acabe procurando as pessoas que criaram a barreira mística. Só que aí o Soi perguntou pro Rimuru como é que eles poderiam se comunicar. E aí que teve um bagulho interessante que eu vi. O Rimuru ele cria meio que linhas de teias. E ele disse que com essas linhas de teias eles poderiam usar por telepatia. Aí eu fiquei me perguntando o que seriam essas teias, mas eu acho que não vai ser muito explicado, porque eu não me lembro disso ter acontecido no mangá. Já faz um tempo, talvez tenha acontecido e eu não me lembro mesmo. Logo após isso, o Rimuru ele cria uma barreira para que ele possa passar por essa barreira, caso senão ele iria acabar sendo recusado. E aí então ele começa a correr por Tempest. Tempest está toda destruída, cara, não tem uma casa que foi... Nossa, que teve piedade que deixaram de fora, cara, tava tudo destruído. E você se pergunta, e os cidadãos, e os goblins de lá, e as pessoas de Tempest, vocês já vão saber. O Rigurd, ele finalmente encontra o Rimuru e obviamente ele chora porque, pô, é o chefe de lá, o cara deve estar assim muito ruim por ver a cidade dele destruída. E os anões junto com o Kaijin, eles vão ver o Rimuru e eles começam a ter uma reação estranha, como se tivesse algo muito ruim acontecido. E o Rigurd, ele tenta jogar a conversa fora para que o Rimuru ele não saiba de algo que eles estão escondendo, mas aí antes que o Rimuru ele fosse para algum lugar ou que eles não quisessem ver, ele acaba vendo uma explosão. E essa explosão ela foi feita pelo Benimaru. E o Benimaru ele está sendo impedido pelo Yon e o Grucius, só que o Yon ele já foi pro saco e o Grucius ele ainda tá tentando lutar contra o Benimaru. Por quê? Porque o Benimaru ele descobriu que a Mulan foi a responsável por ter criado uma das barreiras que foi o motivo de vários monstros terem sido atacados pelos humanos. E o Benimaru ele tá realmente puro ódio e ele tá com muito ódio mesmo, velho. Só que antes que acontecesse um assassinato ali, o Rimuru ele chega e pede pro Benimaru parar. E aí começam a falar sobre que teve vítimas de Tempest pelos humanos e a Mulan decide mostrar para o Rimuru. E quanto mais eles vão chegando perto da praça, mais sangue começa a ser demonstrado nas ruas de Tempest. E quando o Rimuru chegou, ele ficou em choque quando viu aquela cena. Vários cidadãos de Tempest todo mundo sendo goblins, estavam mortos. Eles infelizmente não sobreviveram e foram muitos goblins, não foram poucos. Tudo mesmo foi o goblin porque a maioria dos goblins mesmo eram os reais cidadãos. A maioria era porque ficava em outros lugares de Tempest e não necessariamente na cidade. E segundo um goblin bem velhinho que estava ali do lado, ele disse que não atacaram os humanos por ordens do Rimuru. E o Rimuru ele começa a ver que isso pode ter tido uma culpa dele no meio de tudo isso. Só que enquanto isso, a Mulan acaba dizendo que se não fosse por ela ter feito a barreira, isso não teria acontecido. E o Rimuru começa a ficar com muito ódio olhando pra Mulan. Só que antes que ele fizesse um assassinato ali, ele explodisse de raiva, o grande sábio diz que a grande magia da área anti-magia não foi feito pela Mulan, e sim provavelmente por um dos humanos que o Zoe foi investigar. E ele percebe que a Mulan só disse isso porque ela tá tentando enfurecer o Rimuru para que o Rimuru acabe matando ela. E então eles decidiram ir para um lugar que eles pudessem conversar. Só que aí então o Mijomairi, ou Miomairi, vamos dizer, ele é um cara que ele quer mais ou menos falar sobre a visão dos humanos, para mais ou menos saber por os motivos para eles terem atacado Tempest. E aí, então dentro do lugar lá que era onde o Rimuru ficava para conseguir incepcionar tudo de Tempest, ele diz que a cidade de Tempest está no centro do nascimento de uma nova rota de comércio, e pelo fato de Tempest prosperar, o reino de Falmouth acabou tendo várias perdas econômicas, ou seja, tudo isso teve a ver com dinheiro. Então o Rimuru olha para Mulan e diz que quer ouvir detalhes sobre a Mulan, e a Mulan diz que ela é uma subordinada do Lorde Demônio Clayman. E aí o episódio acaba com o Clayman ele sorrindo e demonstrando que ele é o culpado disso. Quer dizer,
ele é um dos culpados disso acontecer. Olha, eu vou te falar que eu tava com um hype, não exatamente pra ver como tava a situação de Tempest, mas mesmo pra mais algumas coisas. Mas como eles realmente precisaram dar meio que uma caminhada um pouco lenta, não podia ser tudo de uma vez, porque obviamente a Tempest, a gente viu desde a primeira temporada ela sendo construída, e ver ela destruída assim, porra, cara, simplesmente acaba, né, deixa a gente numa vibe muito triste, assim. E eu acredito que a reação do Rimuru não tenha muito colaborado com a situação. Acredito que ele deveria ter um pouco mais de ódio, ficar por mais tempo em choque, provavelmente ver os cidadãos dele mortos, que simplesmente não tem jeito de voltar. Mas realmente o episódio, esse episódio pelo menos, depois do último episódio, ele fez o que era pra ele ter feito, que é mostrar a situação de Tempest primeiro e dar pelo menos um hype pro próximo episódio, que agora realmente ele vai ter que botar em ação, saber o que ele vai fazer com os humanos e saber mais sobre as outras vítimas, porque não foi mostrado todas as vítimas. Como eu sei, eu li o mangá. Bom, como eu disse, o episódio ele não foi tudo aquilo que a gente estava esperando, mas quem estava errado no final era a gente, porque era realmente necessário esse tipo de episódio para ver como estava a Tempest. Bom, gente, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixe seu like, que isso me ajuda pra caramba, cara. Me siga na minha rede social, no Twitter. E, cara, compartilha com seus amigos caso você goste de review de TC Star Army. Vou tentar, talvez, trazer semanal, ou nem sempre semanal, porque nem todos os episódios de um anime de 24 episódios é interessante. Bom, mas é isso, cara. Até a próxima review de Tensei Star Slime